Após um acidente, o músico acaba tendo seu espírito separado de seu corpo, e para poder voltar à vida, ele assume a forma de um gato e precisará encarar uma jornada junto de sua mais nova parceira, uma alma obscura. E aí pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o NodeHat e hoje nós recapitularemos a história do filme Soul, uma aventura com alma de 2020, então preparem-se, é hora do recap! Joey é um homem apaixonado por música, mas que apesar disso nunca conseguiu se sustentar fazendo shows. Para conseguir algum dinheiro, Joey trabalha como professor de meio período numa escola pública, porém como seus alunos são todos adolescentes, nenhum deles está se empenhando de verdade com a música, o que o deixa ainda mais frustrado com sua vida. Certo dia, enquanto está dando mais uma de suas aulas, Joey é chamado pela diretora, que conta que a partir de agora ele será contratado para trabalhar em período integral e com carteira assinada, mas ao invés de ficar feliz, isso deixa Joey bastante pensativo. Após apresentar todas as aulas, Joey vai até a loja de costura da sua mãe para contar sobre a promoção, mas ao invés de perguntar o que ele quer fazer, Liba pressiona para que seu filho aceite o emprego e desista de fazer sucesso com shows, obrigando Joey a prometer que fará isso. Porém, no momento em que ele dá sua resposta, Curly, um ex-aluno de Joey, liga para contar que está trabalhando na banda de Dorothea Williams, uma das maiores cantoras de jazz de todo o país. Curly diz também que o pianista do grupo desistiu e que por isso eles precisam de um novo substituto. Extremamente empolgado com a oportunidade, Joey corre pro teatro para fazer o teste, porém ao saber que ele é apenas um professor do colegial, Dorothea o menospreza e diz que não quer perder tempo. Mesmo após isso, Joey vai para o piano e o teste se inicia, mas como Dorothea não diz qual música é para tocar, Joey passa a observar as notas que a moça com o violoncelo está fazendo e replica os acordes no piano. Ao perceber que Joey conseguiu pegar a música, Dorothea o deixa fazer um solo para demonstrar suas habilidades, porém enquanto toca, Joey se entrega completamente para a música, desligando do mundo exterior por alguns segundos. Quando volta a si, Dorothea diz que não foi nada mal e pede para que ele vista seu melhor terno e volte para ensaiar às 7. Empolgado, Joey sai do teatro extremamente feliz e comemora sua conquista enquanto caminha para casa, porém devido à sua empolgação, ele acaba se distraindo e não vê um bueiro aberto no meio da rua, caindo com tudo no buraco. Algum tempo depois, Joey recobra a consciência e percebe que está em uma esteira bizarra que leva direto para uma grande fonte de luz. Com medo, Joey corre na direção contrária, onde encontra outras pessoas que explicam que eles não estão mais vivos e que seguindo para a luz, eles irão para o além-vida. Em um estado de negação, Joey diz que não pode perder o show de Dorothea e começa a andar na outra direção, mas ao perceber que as almas que se aproximam são puxadas pela luz, ele começa a correr completamente em pânico no meio da multidão. Como tem muitas almas na esteira, Joey sobe nos espíritos e corre pisando em suas cabeças, porém no desespero ele resolve pular da esteira, atravessando uma tela de proteção e caindo por diversas dimensões até chegar numa clareira de grama azul. Quando se levanta, Joey vê que está cercado por milhares de outras almas e tenta se esconder, mas logo é encontrado por pequenos espíritos que correm para brincar com ele. Assim que percebe a presença de um estranho, o ser responsável por cuidar das pequenas almas surge diante de Joey e explica que eles estão no pré-vida, a área onde os espíritos ainda não nascidos são preparados para a vida humana. Ainda bastante confuso, Joey pergunta pelo nome do espírito, que diz que todos os responsáveis pelo pré-vida são chamados de Zé. Como está no mundo das almas, Joey pergunta se realmente perdeu a vida, e Zé responde que ainda não, pois apesar do seu espírito já estar ali, o corpo dele ainda está em modo de espera. A fim de mostrar o lugar para Joey, Zé se transforma numa espécie de montaria e começa a apresentar os pavilhões para ele, além do portal que o leva para a Terra. Assim que vê o portal, Joey sai da montaria e corre direto para o buraco para se jogar junto com as outras almas, mas por algum motivo, toda vez que está se aproximando da Terra, ele é puxado de volta para o pré-vida. Confuso, Joey fica parado na frente do portal, até que é encontrado por outro Zé, que acreditando que ele é um mentor de almas, o leva para uma fila e pede para que ele pegue um crachá. Como não sabe do que ele está falando, Joey se recusa a entrar na fila e diz que precisa ir embora, porém quando o Zé mostra que o único lugar para o qual pode ir é para o além-vida, Joey muda de ideia, pega o crachá de uma pessoa qualquer e segue para o treinamento de mentores. Nesse momento, o contador de almas que fica na passagem para o além-vida percebe que tem um espírito faltando e vai até os Zés do pré-vida para relatar o que aconteceu. Decidido a resolver o problema, o contador vai até a sala de registros e começa a checar todas as milhões de fichas uma a uma, disposto a parar apenas quando descobrir quem está faltando. Na aula para mentores, o instrutor explica que todas as almas que estão no pré-vida um dia irão para a Terra
Terra, mas que para isso eles precisam formar sua personalidade e descobrir do que gostam. Depois que as almas do pré-vida formam seus gostos, fica faltando um espaço para preencher, que é a missão de vida de cada um, e é exatamente nesse ponto que os mentores devem agir, ajudando os espíritos a descobrir sua missão. Com o fim da palestra, Zé aparece e diz que está na hora de juntar os mentores com as almas parceiras, e começa chamando pelo Dr. Borgenson. Como não é o seu nome, Joey fica apenas parado aplaudindo, até que percebe que o crachá que roubou é desse doutor e que precisa ir para o palco para manter seu disfarce. Para ser a alma parceira de Joey, Zé chama o número 22 para o palco, um espírito bastante antigo que já teve mentores como Mohamed Ali, Maria Antonieta e Nicolau Copérnico, mas que apesar disso nunca conseguiu encontrar sua missão e por isso se recusa a ir para a Terra. Com ambos apresentados, Zé solta 22 na cara de Joey e abre o portal para a dimensão do Salão da Vida, um lugar misterioso que mostra os momentos mais importantes da vida do mentor. Nesse lugar, 22 pede para que Joey desista e vá para o além-vida, mas como precisa do emblema que está no peito dela, ele revela que não é o Dr. Borgenson e mostra os momentos marcantes de sua vida. Porém, diferente de outras pessoas, todos os momentos marcantes da vida de Joey são fracassos, tanto na carreira musical quanto na vida pessoal. Enquanto andam por suas memórias, Joey encontra seu corpo inconsciente na maca de um hospital e pede o emblema da 22 para poder voltar para a Terra, mas ela explica que não importa o que tente, o emblema continuará preso à sua alma até que se torne um passe. Sabendo que ela não quer nascer, Joey propõe ajudar a 22 a transformar o emblema num passe. Com isso feito, ela deve entregar o objeto para ele poder voltar para a Terra, o que torna ela um espírito livre que pode ficar no mundo das almas para sempre. Para tentar descobrir a missão de vida de 22, Joey decide levá-la para o Salão de Todas as Coisas, um lugar que, como o próprio nome já diz, tem todas as coisas do mundo para que as almas do pré-vida experimentem e descubram suas inspirações. Nesse lugar, Joey tenta mostrar para 22 os prazeres da comida, porém como estão no mundo espiritual, eles não possuem tato, olfato e paladar, ou seja, não são capazes de sentir nada físico. Após esse primeiro fracasso, Joey leva 22 para diversas atividades, como apagar incêndios, pintar quadros e fazer ginástica artística, mas nada disso dá certo, e eles saem da sala de Todas as Coisas completamente decepcionados. Do lado de fora, um Zé aparece para dizer que o tempo de Joey acabou e que está na hora dele ir pro além-vida, mas sabendo que se isso acontecer, outro mentor virá para tentar fazê-la ir pra Terra, 22 implora para que Zé dê mais tempo para os dois. Atendendo ao pedido dela, Zé vai embora enquanto 22 guia Joey para uma passagem secreta que leva para um lugar onde as pessoas que ainda estão vivas podem acessar. Do outro lado, 22 explica que aquele é o lugar para onde as pessoas vão quando estão sob o efeito de substâncias que causam alucinações ou extremamente inspiradas, e Joey percebe que esse é o lugar onde foi parar quando estava fazendo o teste com Dorothea. Enquanto observa a paisagem ao redor, Joey vê algumas criaturas perambulando pelo deserto, até que uma delas nota a presença deles e começa a persegui-los. Sem ter para onde fugir, os dois são encurralados contra uma rocha, até que de repente um navio gigante aparece e prende a criatura com uma espécie de rede de contenção. Após parar o barco, o capitão Bicho Grilo desembarca, cumprimenta 22 e se apresenta para Joey. Pois é galera, 22 veio até esse lugar apenas para encontrar esse lunático. Com as apresentações feitas, Bicho Grilo pede para que a sua tripulação solte a alma perdida e a devolva para casa. Para isso, os tripulantes começam a fazer um ritual que tira toda a ansiedade e obsessão da criatura, fazendo com que ela volte a ser uma alma comum. Com isso feito, uma das tripulantes pega o cajado do Bicho Grilo e desenha um círculo no chão, abrindo um portal que permite que o espírito volte para o seu corpo. Animado com o que vê, Joey pega o cajado e desenha um círculo na terra, mas ao invés de abrir um portal para o seu corpo, ele abre uma passagem para o além-vida. Agora a alma de Joey está se desconectando cada vez mais do corpo. Para tentar refazer a ligação entre a alma e o corpo, Bicho Grilo desenha um círculo bem grande no chão e pede para que Joey se concentre no próprio corpo até localizá-lo, revelando que ele está numa maca de hospital. Assim que vê a cena, Joey tenta pular desesperadamente para voltar ao seu corpo, porém no meio da confusão, ele acaba derrubando 22 junto com ele para o mundo dos humanos. Esse foi um erro terrível, pois quando eles chegam na Terra, 22 possui o corpo dele, enquanto Joey invade o corpo do gato de estimação do hospital. Quando os médicos entram no quarto, Joey tenta contar para a equipe o que aconteceu, porém como está no corpo de um gato, a única coisa que eles conseguem ouvir são os miados do bichento. Como 22 é a única que consegue se comunicar com os humanos, Joey começa a ditar o que ela deve dizer, porém ao ouvirem a história sobre a escola das almas e troca corpórea, os médicos acham que é o efeito colateral das medicações e o colocam em observação. Faltando 10 minutos para os médicos levarem o gato embora, Joey propõe fugir do hospital e achar a versão
versão humana do bicho grilo, mas como nunca controlou um corpo antes, 22 tem muitos problemas para se manter de pé. Mesmo sem conseguir andar direito, Joe e 22 entram no modo stealth e conseguem sair do hospital sem serem notados, mas quando chegam ao lado de fora, a alma congela totalmente ao ver toda a agitação da cidade de Nova York. Percebendo que ela paralisou, Joey tenta chamar sua atenção para fazê-la se mover, mas o demente acaba arranhando a 22, que ao sentir dor pela primeira vez, corre em completo pânico. Desesperado, Joey começa a procurar pela alma, até que a encontra sentada num beco bastante assustada. Para acalmá-la, Joey pega uma fatia de pizza de uma loja e entrega para 22, que fica encantada ao sentir o cheiro e o sabor da pizza pela primeira vez. Agora com o estômago cheio, 22 se acalma e eles continuam na sua missão de encontrar bicho grilo, o que não demora muito para acontecer. Assim que encontram o homem, 22 corre até ele e começa a balançá-lo, fazendo sair da sua viagem astral e voltar para a Terra. Quando percebe que Joe e 22 estão ali, bicho grilo diz que para poder trocar os corpos, eles precisam esperar até que um novo buraco entre a Terra e o plano astral se abra, o que só vai acontecer às 6h30. Sem ter o que fazer até esse horário, Joe e 22 tentam pedir um táxi para ir para casa, mas enquanto estão entrando no veículo, eles acabam sendo vistos por Dorothea. Já em casa, Joey começa a planejar o que fazer e acaba recebendo uma ligação de Curly, que diz que depois de tê-lo visto com roupa de hospital no meio da rua, Dorothea desistiu de contratá-lo e chamou outra pessoa para tocar. Mas para confortá-lo, Curly diz para ele vestir sua melhor roupa e ir para o teatro, que ele tentará convencê-la a mudar de ideia. Feliz por ainda ter uma chance, Joey manda 22 colocar o terno, mas nesse momento, Connie, uma aluna de Joey, aparece na porta para dizer que desiste da música, pois é uma perda de tempo. Concordando com a garota, 22 tranca Joey dentro do apartamento e fica do lado de fora encorajando Connie a desistir tanto da música quanto da escola. Mas ao ver as habilidades da garota com o trombone, 22 fica comovida e a aconselha a continuar seguindo atrás de seu sonho. Achando estranho o que sentiu ao ver Connie tocar, 22 resolve dar uma chance para a vida humana e ter novas experiências, como tomar banho quente e escovar os dentes. Com a alma satisfeita, Joey pede que ela coloque o seu melhor terno e tenta cortar o cabelo dela, mas como está no corpo de um gato, ele acaba fazendo besteira e abrindo um buraco no cabelo dela. Sabendo que não pode se apresentar com essa pista de pouso na cabeça, Joey leva 22 para o barbeiro, que consegue deixá-la com um novo visual, perfeito para o grande show. Porém, enquanto a alma estava cortando o cabelo, o contador finalmente encontra a ficha de Joey e percebe que sua alma voltou para a Terra. Para resolver esse problema, ele vai até o hospital e começa a rastreá-los até que encontra Joey e a 22 saindo do barbeiro, mas ao tentar capturá-los, o demente acaba pegando a alma de uma pessoa inocente, deixando-o completamente traumatizado. Sem saber que o contador está atrás deles, Joey e 22 caminham calmamente para o local que marcaram de encontrar o bicho grilo, porém no meio do percurso, 22 se abaixa para pegar um objeto e acaba rasgando a calça de Joey. Sem outras opções, o rapaz decide levá-la para a loja de costura da sua mãe para remendar a calça. Mas sabendo que ela não gostará de saber que utilizará a roupa para apresentar um show, ele pede para que a 22 minta. Porém, assim que eles chegam na loja de costura, todos já sabem sobre a apresentação com a Dorothea, incluindo sua mãe. Ao entrar no escritório dela, 22 mostra o rasgado e pergunta se Liba pode consertar, mas ela se recusa a ajudar e briga com o filho por estar jogando fora a oportunidade de um emprego estável. Chateado, Joey reclama por sua mãe nunca tê-lo apoiado e chama 22 para ir embora, mas achando que é para repetir a frase, ela acaba contando tudo o que ele disse. Finalmente entendendo o que seu filho sente, Liba se arrepende de não tê-lo apoiado e decide dar o terno favorito de seu falecido marido para Joey. Após alguns ajustes do terno de seu pai, Joey finalmente está pronto para o show e vai caminhando até o teatro para encontrar o bicho grilo. Mas enquanto eles esperam, 22 vê um pai brincando com a filha e começa a refletir sobre as suas experiências na Terra, fazendo-a se dar conta de que mudou de ideia e agora quer viver entre os humanos. Às 6h30 em ponto, o bicho grilo chega na frente do teatro e começa a se preparar para o ritual, mas com medo de voltar para a escola da vida e nunca mais poder experimentar essas sensações, 22 se recusa a deixar o corpo de Joey e começa a fugir. Querendo seu corpo de volta, Joey começa a persegui-lo até o metrô, porém o contador finalmente os encontra e aproveita um trecho da estação que está vazia para abrir um portal para o mundo das almas. No outro plano, o contador separa a alma dos dois de seus corpos e os traz de volta para o pré-vida,
onde Joey e 22 começam uma discussão das feias, mas os Zés interrompem os dois quando percebem que a alma finalmente conseguiu transformar seu emblema em um passe, ou seja, ela enfim encontrou sua missão. Confusa, 22 passa a se perguntar qual é a missão, até que Joey grita de forma totalmente grosseira dizendo que ela só conseguiu o passe pois estava vivendo a vida dele como uma intrusa. Percebendo o nível que a discussão está chegando, Zé interrompe os dois e pede para que Joey leve 22 até o portal para a Terra. Quando chega na beirada do portal, 22 está extremamente chateada com o que Joey disse e arremessa o passe na cabeça dele, sumindo no meio das almas. Ao invés de ir atrás dela, Joey vai até um Zé para perguntar qual era o propósito dela, mas como resposta, ele explica que não precisamos de propósito ou motivos para existir e que a missão é apenas querer estar vivo. Ainda sem entender o que ele quis dizer, Joey pega o passe e pula pelo portal, voltando para o seu corpo que ficou caído no meio da estação. Ao recobrar a consciência, Joey corre para o teatro, invade o camarim de Dorothea e consegue convencê-la a lhe dar uma chance. Com seus problemas resolvidos, Joey vai para o palco e se apresenta junto com a banda, conseguindo conquistar a plateia e oficializando seu cargo como novo pianista de Dorothea. Depois do show, Joey começa a se sentir vazio e pergunta para Dorothea o que vem a partir de agora, mas ela responde dizendo que apenas mais apresentações, um dia após o outro. Decepcionado por realizar seu sonho e ainda assim nada mudar na sua vida, Joey começa a refletir sobre toda sua jornada e percebe que nada disso valeu a pena, mas ao se lembrar do que Zé disse sobre a missão, ele se dá conta de que a 22 realmente queria estar viva. Como forma de consertar os seus erros, Joey vai para casa e começa a tocar o piano de forma bastante inspirada, fazendo com que ele vá para o plano astral. No mundo dos espíritos, Joey se encontra com o bicho grilo e diz que precisa encontrar 22, mas ele conta que ela virou uma alma perdida. Decidida a salvá-la, Joey pede a ajuda do bicho grilo para que juntos eles a tragam de volta. Bicho grilo então começa a navegar até que encontra o espírito da 22 e pede para que Joey aprenda com a rede, mas assim que é capturada, a alma perdida começa a cavar para baixo até afundar o navio, fazendo o bicho grilo voltar para a terra. Quando volta para a superfície, 22 começa a correr desesperada até que se sente encurralada e decide fugir para o pré-vida. Ao ver uma alma perdida solta no pré-vida, o contador tenta fazê-la parar, mas é facilmente imobilizado por 22. Com medo, a alma continua correndo loucamente pelo lugar, enquanto arremessa diversos espíritos em cima de Joey, mas ela acaba se distraindo e é encurralada pelos Zés no portal para a Terra. Agora que 22 finalmente está parada, Joey aproveita a oportunidade para tentar falar com ela e lhe devolver o passe, mas ele acaba se aproximando demais e sendo devorado. Dentro da alma perdida, Joey vê todas as vezes que a 22 foi humilhada pelos seus mentores e descobre que ela nunca descobriu sua missão justamente por causa da ansiedade que sentia. Completamente arrependido de tudo que disse, o rapaz finalmente consegue driblar todos os sentimentos ruins e alcança 22 no centro da tempestade, libertando sua amiga de todos os sentimentos ruins. Agora que a alma finalmente voltou à consciência, Joey devolve o passe e a acompanha enquanto ela pula pelo portal. Quando 22 finalmente cai no mundo dos vivos, Joey é puxado de volta e teleportado até a esteira do além-vida. Mas quando ele está pronto para se entregar, um dos Zés aparece para agradecer o que Joey fez e conta que eles decidiram lhe dar outra chance para viver. De volta ao seu corpo, Joey aprende a lição e passa a aproveitar cada segundo de sua vida. Mas e vocês devolveriam o passe para 22 e agora que ela está no mundo dos vivos, será que Joey conseguirá encontrá-la? Deixa aqui embaixo nos comentários. Vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!